Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez, nessas noites de segunda a segunda, de domingo a domingo, de terça a terça, todos os dias. E eu quero falar uma coisa para você aqui. Você está lembrado do que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 12. Quando diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você tem dúvida de que esse tempo já chegou? É claro que não tem dúvida. Agora veja, diante de tudo que você está vendo e ouvindo, você tem três alternativas. Por quê? Porque Jesus nos ensinou como lidar com esse momento, com esse tempo, para não se contaminar, não perder energia, não bloquear o teu acesso de informações deste reino de Deus, deste lugar de onde vem a sua bênção e tudo que você está aqui apresentando diante do Senhor. Então eu quero que você preste bem atenção aqui. Primeiro, você luta contra o sistema, que a iniquidade está alojada onde? No sistema, quando as pessoas levam mais os interesses sistêmicos do que a vontade e o amor de Deus. Então você pode lutar contra o sistema e se tornar algo semelhante. Por quê? Porque você vai sair do sistema? Não, você vai ficar ali, lutando contra ele. Aí você resolve sair, você sai, mas não deixa. Você vai se tornar o mesmo do que tentou erradicar. O mesmo. Você pode prestar atenção e quando você se afasta de qualquer coisa, mas no mesmo espírito, você se torna uma versão atualizada do que você resiste. E Jesus não quer isso. Por isso que esta primeira alternativa aqui eu considero ela desnecessária, lutar contra o sistema. Por quê? O mundo é, o que dá para ser e sempre foi assim. Jesus não lutou contra o sistema. Ele veio fazer discípulos. Então você faz essa escolha. Você tem a segunda alternativa, que é jogar com o sistema, ou seja, fazer parte para não ser incomodado e para lucrar com a miséria dos que dependem da força sistêmica. E essa opção muitas pessoas já fizeram. Isso aí é fato. Você pode observar a situação e veja. Então você pode se tornar mais um dentre tantos outros que estão operando nesse espírito e, consequentemente, você não vai ter a bênção de Deus. E você tem a terceira opção, que eu, particularmente, é a minha opinião e que eu considero o caminho certo, que é deixar o sistema existir. Você não se perturba, você não adoece, você não fica mal, você não absorve do espírito que está ali, você vive e você começa a oferecer para si mesmo o que vai compartilhar com o mundo. Jesus falou sobre isso. Ninguém pode amar o próximo sem antes amar a si mesmo. Você não pode dar o que não tem, o que não recebeu. E para você ter acesso a essa riqueza, você precisa simplesmente deixar o que te contamina, deixar o que te deixa pesado, carregado, sobrecarregado, deixar esta coisa que tem o poder de transformar você em algo semelhante, tudo que você resiste. Esse fenômeno de natureza espiritual, quando você tira os olhos, quando você desvia o seu olhar, quando você pensa em outra coisa, quando você se conecta com outra coisa, quando você está com sua atenção voltada para outra coisa, acabou. Não existe mais como aquelas coisas que você estava antes conectado ter acesso a você. Acabou. Não tem mais. Cortou a ligação que existe. Então o segredo é sair e deixar. Agora veja, se você não entende isso, pesado do jeito que está, sobrecarregado, porque o mundo, eu já falei aqui, é perito
em criar problemas e compartilhar com você, e ainda te dá a missão de resolver, de carregar nas costas. O que não falta são textos da Bíblia para envolver as pessoas nisso. Por isso que muitos que se incomodam com a iniquidade, muitos que vivem, respiram, pensam, falam, repete, reforça a iniquidade, eles estão depressivos. A pessoa começa a entrar num processo de depressão, cai no ostracismo, a pessoa perde a vontade, o interesse. Em pouco tempo, isto começa a adoecer o seu corpo, porque o corpo não aguenta por muito tempo esse tipo de pressão, quando você vive carregado e sobrecarregado, tentando consertar o que está errado no mundo. Isso é uma estratégia diabólica. O diabo, quando não pode puxar, empurra. Então você vai se ligar agora. Diante da iniquidade que está multiplicando e o amor esfriando, qual alternativa? Qual dessas 3 alternativas você vai escolher? Então eu posso sugerir a terceira. Agora você medita sobre o assunto e veja. Por quê? Porque, poxa vida, é a única forma de você se salvar. Primeiro salvando si mesmo. Você já deve ter ouvido isso muito. Você vai tomar uma aeronave, um avião, você vai voar. Você chega ali, as instruções de voo é muito simples. Em caso de pouso forçado, despressurizou a nave, põe primeiro a máscara de oxigênio em você, depois você vai socorrer os vulneráveis, os idosos, as crianças que não têm acesso a esse recurso. Mas se você socorrer primeiro o outro, pensando que esse temporão é uma questão de boa ação, aí vai dar errado, porque você vai perder a sua consciência, que vai lhe faltar oxigênio. Você vai perder a consciência e você não vai poder ajudar o outro. Então a estratégia de Satanás é mais ou menos isso. Ele leva você a se envolver tanto e emocionalmente nisso e te dá textos da Bíblia para você desviar o foco da sua atenção no momento, para levar você a um estado de inconsciência, porque aí nem você e nem o outro você está tentando ajudar. E aí como o diabo faz isso? Ele começa a te acusar, na mente ou usando pessoas, com textos da Bíblia, com pregações ou com situações que faz você se sentir irresponsável. E tem uma outra palavra, que esta é mágica. Se ele consegue fazer você pensar que você é desse jeito, acabou. Você agora vai ser explorado até a última gota de sangue, que é a palavra egoísta. O diabo te convence de egoísmo. Você só pensa em você. Você só faz as coisas para você. Não é desse jeito, você tem que se sacrificar pelo mundo, você tem que estar disponível, você tem que provar o amor de Deus por essas pessoas, fazendo o mesmo que Jesus fez. E ora, todo mundo sabe que nós temos os nossos limites, e um limite de consciência, de capacidade, de inteligência, de resistência. O nosso limite de resistência espiritual, o nosso limite de resistência psicológica. O diabo sabe que se ele romper esse limite, se ele leva você a quebrar esse limite, pensando que está fazendo uma boa ação, ele vai te adoecer. E você não vai conseguir o seu propósito, que é receber a bênção de Deus e compartilhar com os outros. Então nota que estratégia diabólica. Veja que coisa terrível. Então você precisa agora, me ouvindo, entender. Como você está se sentindo agora? Culpado? Você é acusado de egoísmo? Quando você começa a cuidar da sua cabeça, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, do seu corpo, quando você começa a observar isso e começa a prestar um pouco mais de atenção em você e começa a oferecer os cuidados que são necessários a si mesmo, você se sente egoísta. Você se sente uma pessoa, como está escrito na palavra de Deus, amante de si mesmo. Porque nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo. Então você vai interpretar isso como uma palavra que está sendo direcionada a você.
Você não vai interpretar isso como aquele sujeito que está tentando se dar bem em cima das fraquezas dos outros, que é o cara que ama os resultados positivos em sua vida, mesmo que isso custe o prejuízo na vida de alguém. Você não vai entender desse jeito. Você vai entender que você precisa ser o sacrifício do mundo. E aí o demônio vai começar a te explorar de todas as formas possíveis. E vai usar o evangelho para isso. Textos da Bíblia. Como ele fez no passado, aplicando essas... O Salmo 91, ele aplicou em Jesus para ver. Distorceu tudo. Então está escrito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 3 alternativas para preservar o amor de Deus, manter a lâmpada acesa, o teu coração aquecido. 3 alternativas que você vai agora observar. Olhe para o mundo e veja as consequências. Examina, veja, lance um olhar, mas um olhar consciente. E veja o que está acontecendo com muitos que estão se colocando à disposição dos sistemas e à disposição de pessoas que não se comprometem ou à disposição de pessoas que estão criando problema ou colaborando para que estes problemas sejam apresentados como justificativa, para que elas sejam aceitas e para que elas se sintam no direito de exigir a sua assistência. Você tem que ter muita sabedoria, porque as tretas do demônio, as estratégias de Satanás são muitas. E ele sabe como pegar uma pessoa intelectualmente frágil e espiritualmente despreparada. Então, 3 alternativas no tempo da apostasia. Lutar contra o sistema, você vai se tornar semelhante, inevitavelmente. Jogar com o sistema, participar do esquema, para ficar tudo certo, não ser incomodado por ele. 2ª alternativa. E 3ª, que eu considero a alternativa mais acertada, deixar o sistema existir. Como Jesus falou, deixa o joio crescer junto com o trigo. Sai dela, povo meu. Nota que Deus está sempre dizendo, saia, deixe. Mas essa tarefa é difícil, porque envolve o nosso ego, a nossa resistência, o nosso desejo e a nossa necessidade de existência dentro de alguma coisa. E aí você não vai querer deixar. Você pode até sair, mas não deixa com seu espírito, seu coração, não. Você vai ficar envolvido sobre o falso pretexto, a justificativa que está tentando ajudar, mudar as coisas. Vê se Jesus mudou alguma coisa. E veja como está difícil mudar a natureza do homem, porque não depende mais de Deus. Depende agora somente da decisão do homem, não oferecer mais resistência ao Espírito. Então você vai se ligando para não entrar nisso. Por quê? Porque tem propósito de vida para você. Deus quer te abençoar, sim. Ele sabe dos seus propósitos, seus talentos, seus dons, sua vocação. Você precisa de leveza para receber de Deus ideias criativas, sensibilidade para ouvir a voz dele e capacidade de enxergar as oportunidades que ele vai criar para que você entre pela porta que ele abre. E uma vez fazendo isso, ser bem-sucedido com a participação dele, com a bênção dele, com a interferência dele. Aí você vai ver que tudo que você conquista na vida tem outra qualidade quando a bênção dele vem sobre o que você conquistou. Então isso é algo muito glorioso e é isso que Deus está agora compartilhando com você, trabalhando em seu coração para que você tenha. Por essa razão nós vamos orar agora, apresentar diante do Senhor o seu propósito esse que aqui estamos nessa reunião, neste encontro marcado, nessa meditação, nesta devocional, nesse período de oração. Estamos aqui apresentando diante do Senhor nosso Deus o nosso destino, para que o ano que está se aproximando seja um ano verdadeiramente diferente, glorioso, abençoado, porque você está lançando os alicerces agora desse prédio fundamentado sobre a rocha. E você vai crescer muito. Preste atenção. Estende as mãos para cá.
Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos. E te apresentamos cada vida que nesse momento está conosco no mesmo espírito, pessoas que precisam se posicionar e decidir diante de ti. Pessoas que precisam enxergar que os que lutam contra sistemas inevitavelmente tornam-se semelhantes. E os que jogam, os que participam, inevitavelmente sofrerão a penalidade, as consequências de tudo que o Senhor nosso Deus, à luz da sua palavra, diz, que acontece com os que operam em outro espírito. Abre os olhos do entendimento do teu povo para que eles saibam e aprendam a deixar que o sistema exista, que as pessoas que vivem num nível de consciência, de resistência ao teu espírito, precisa passar pela experiência do sofrimento para ter uma experiência efetiva, para ter os seus olhos abertos, para conhecer a tua palavra e gozar do privilégio de ter a tua bênção sobre as suas vidas. Por isso eu te peço nesta noite que a tua unção poderosa venha sobre esta mente, este coração, e que esta causa que os teus filhos apresentam diante de ti nesta noite seja examinada pelo Senhor, e tu venhas trabalhar nesta mente e neste coração, restaurando a sua sorte, fortalecendo o seu espírito, capacitando os dons, a vocação, os talentos e todos os recursos que esta pessoa tem apresentado diante de ti. Eu te peço, cria oportunidades, recebe as ofertas do teu povo, recebe a presença do teu povo, quando eles comparecem diante de ti, para te honrar, porque sabemos que quando o Senhor recebe a nossa presença, quando o Senhor recebe as nossas ofertas, quando o Senhor recebe o que oferecemos para ti, a bênção do Senhor inevitavelmente repousa sobre as nossas cabeças e sobre o trabalho de nossas mãos. E é por esta razão que eu te peço, abençoa esta vida agora aí, onde ela está, para que o bálsamo e o poder do teu Espírito Santo venha sobre a sua mente, sobre o seu coração, e esta seja uma madrugada de muita vitória, poder e restauração. Eu abençoo, em o nome do Senhor Jesus, cada vida que agora está comigo nesse Espírito, invocando a tua presença, recebendo do Senhor todos os recursos que são necessários para ter a qualidade da vida que merece. No nome santo de Jesus, amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que o Espírito Santo continue te fortalecendo, enchendo o seu coração de graça, alegria, ânimo, paz. E lembrando que amanhã, sexta-feira, 19 horas, estamos ali em Atos. Você precisa estar ali conosco, corpo, alma e espírito. Domingo, 18 horas, e você está se preparando para construir com Deus algo grande e abençoado. Fica na paz, se liga nessas palavras e amanhã às 22 horas estamos aqui mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você quiser e ative o sininho para receber notificações, tá bom? Um beijo bem grande no seu coração, que o Espírito Santo continue com você nesse momento, nessa noite. Uma noite de paz e até amanhã. Beijo grande, fica com Deus. Paz.